Olá, boa tarde, ótima quarta-feira para você. Todo mundo já em contagem regressiva para o feriadão e para 2018 que vem aí. Ele está chegando. E aqui no NT Sul você termina 2017 bem informado. Participe com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. Brigada Militar recebe 118 novas viaturas no Rio Grande do Sul. Investimento é de 25 milhões de reais para melhorar a segurança nas 30 cidades mais violentas do estado. Churrascada de Natal no presídio de Santa Cruz do Sul está dando o que falar. Detentos fizeram uma verdadeira festa no fim de semana passado. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público. IPTU de Cachoeira do Sul tem reajuste de 4,13%. E a gente mostra a reclamação de moradores de Cachoeira do Sul por causa de serviços realizados pela Secretaria de Obras. Pelo amor de Deus, eu peço para os nossos governantes, tenham um pouquinho mais de atenção com nós daqui da aldeia. Tenham um pouquinho de atenção. Não venham aqui para fazer bagunça como fizeram. Se vêm para fazer o serviço, façam o serviço. E você vai ver ainda a reportagem especial com histórias de pessoas que venceram a guerra contra a balança. A Eveline hoje é referência para muitas mulheres e é seguida no grupo virtual por 23.250 pessoas. Isso é muito recente e ela se orgulha. Hoje, ela está com 35 anos e pesa 66,5 kg. Há 15 anos, com 20 anos de idade, ela chegou aos 120 quilos. E a aprovação do 13º salário dos vereadores de Cachoeira do Sul continua gerando polêmica e contestação. Agora são integrantes do Partido Novo que entraram na Justiça. Segunda-feira, dia 18 de dezembro, foi a sessão mais agitada do ano no Legislativo cachoeirense. Mesmo seguindo orientação do Superior Tribunal Federal, foi sob protestos, discussões e vaias que os vereadores aprovaram a instituição do 13º salário para recebimento já nesta legislatura. A promotora de justiça, Maristela Schneider, já estuda a legalidade dessa lei, já que constitucionalmente os aumentos de remuneração aprovados pelos vereadores só podem valer para os próximos legisladores. E foi justamente neste ponto que os fisioterapeutas Robson Petrucci e Miriam Petrucci, o médico Daniel Santiago, a psicóloga Cecília Chaves e o advogado Vinícius Oliveira ingressaram com uma ação na Justiça. E mesmo tendo assinado a ação como pessoas físicas, os 5 têm em comum a filiação e a ideologia do Partido Novo. A ação foi proposta em reunião do partido, do Novo 30, e imediatamente foi aceita pelos filiados. Então, as pessoas que ali estavam na reunião já assinaram a procuração para entrar com a ação e tem muito a ver com a ideologia do partido, que é a de melhorar a gestão da verba pública, né? Não é porque há verba sobrando no Legislativo que os vereadores podem, ao bel prazer, se autoconcederem 13º salário. Existe um ordenamento jurídico, tanto municipal, estadual, quanto da própria Constituição Federal, que prevê que tudo aquilo que é decidido em relação à remuneração dos vereadores só tem validade para a próxima legislatura. Então, o nosso objetivo principal é fazer com que o 13º, o subsídio dos vereadores, tenha validade somente para os próximos vereadores, ou seja, somente para 2021. Vocês querem, na verdade, que o pagamento dos vereadores, ou o pagamento deste 13º deste ano, já que está sendo aguardado por eles, não seja efetuado? A nossa vontade seria de que não fosse pago. Nós entramos com a ação e pedimos uma medida liminar, que foi negada pela complexidade da causa. O juiz entendeu que não seria o momento de estancar com isso agora, porque como os vereadores ainda têm 3 anos de mandato, caso a ação seja julgada procedente, ainda há tempo hábil para que eles devolvam os valores que tenham recebido de forma equivocada, né? Então, a nossa intenção era de que realmente não recebessem esse ano. Já que o STF julgou procedente o 13º aos vereadores, a gente entende que, se isso for aplicado, tem que ser de forma correta. A devolução é uma consequência, né, do resultado da ação. Se a ação for julgada procedente, eles terão que devolver valores ao erário de forma corrigida. Isso aí é um problema deles e não nosso.
Agora, 12:06, lembrando que você de casa pode interagir com a gente, pode mandar a sua mensagem, participar, dar a sua opinião sobre os assuntos do dia, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, agora a gente mostra uma alternativa para diminuir os gastos com energia elétrica. É um projeto da CEE no Rio Grande do Sul. Ele garante a troca de eletrodomésticos antigos por modelos novos que gastam menos luz. São 2 modelos de geladeira e um de freezer. O consumidor entrega o aparelho usado e leva o novo pela metade do valor. O restante é negociado com a rede de lojas que venceu a licitação para participar do projeto. Tem que apresentar a conta de luz, a identidade, a conta de luz tem que estar em dia e 5 lâmpadas incandescentes. E aí ele consegue proceder a essa troca, seja no pagamento à vista, no pagamento no crediário. Até agora, a CEE já investiu mais de 13 milhões de reais no projeto. E os recursos vêm dos próprios clientes. Por lei, cada 0,5% da conta de luz paga pelo consumidor deve ser investido em projetos de eficiência energética. A ação já acontece em 35 municípios da área de cobertura da CEE. A intenção da companhia é reduzir o consumo de energia, principalmente no litoral. Sabe-se na prática que muitas pessoas levam a sua geladeirinha velha para a praia e lá ela vai consumir muita energia. Então, com isso, vai ser, digamos assim, uma possibilidade das pessoas que vão ao litoral, quem fica em casa, de trocar a sua geladeira velhinha, querida, né, de estimação, mas ela já fez o seu papel de eficiência e agora estamos ofertando uma nova possibilidade. Se, por exemplo, você tem uma geladeira que consome R$100 dessa geladeira, você trocando por uma geladeira nova, você dos R$100 vai pagar somente R$60. As geladeiras novas são 40% mais eficientes do que os modelos antigos. Quem participa precisa colaborar com R$30 ou R$50, que são doados para projetos que auxiliam idosos e crianças carentes. Além da geladeira, o consumidor também pode trocar lâmpadas incandescentes por um kit de lâmpadas fluorescentes e de LED. Um belo projeto, né, que sirva de referência e de exemplo também para as demais concessionárias no Rio Grande do Sul, considerando e enfatizando aqui também que esse projeto é válido somente na área de atuação da CEE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, aqui do estado do Rio Grande do Sul. É hora do comentário de educação aqui no NT Sul. Denise Belladonna fala hoje sobre felicidade na aprendizagem. Boa tarde. Se a felicidade é motivação, com certeza ela interessa muito a nós professores. Interessa saber o que faz os nossos alunos felizes. Segundo William James, os seres humanos buscam com afinco alcançar, manter, recuperar a felicidade ao longo de toda a vida. Já o psicólogo Daniel Gilbert, da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, constatou uma relação entre felicidade e o fluxo das atividades do córtex pré-frontal esquerdo, que é a região ligada aos sentimentos positivos, já que o córtex pré-frontal direito relaciona-se a situações desagradáveis. O interessante é que essas regiões respondem também a simulações. Então, imaginar coisas felizes pode fabricar felicidade. Bem semelhante essa felicidade ao que se sente quando realmente acontece uma coisa boa. Do professor até o aluno há uma razão: conhecer-se. Conhecer-se a ponto de buscar momentos de felicidade, lá nos lugares certos da vida de cada um. E importante saber mais um aspecto destes estudos. A felicidade, ela não se altera definitivamente em função dos eventos da nossa vida. Através dos estudos, Gilbert ainda pesquisou e viu nas suas constatações que 2 anos depois de ganharem na loteria e ficarem super felizes, ou uma pessoa tornar-se paraplégica e entrar numa tristeza, após 2 anos elas podem voltar ao mesmo patamar de felicidade que tinham antes. Há um outro pesquisador do assunto, que é David Myers, do Hope College, que comenta sobre o dinheiro trazendo felicidade. Ele fala que o dinheiro, assim como a saúde, não gera a felicidade. Mas, claro, que se você não tem, você não fica tão feliz. Mas ao momento que você tem, isso não te garante que tu vai ser mais feliz.
existem fatores bem próximos de nós, segundo os estudos de Myers, que colaboram para a felicidade. Autoestima elevada, sociabilidade, amizades íntimas, casamento gratificante, trabalho e lazer, onde se possa aplicar as habilidades pessoais que temos, religiosidade significativa, exercícios físicos e as boas noites de sono. Com certeza, esses fatores que eu citei agora podem também nos ajudar com os nossos alunos. Afinal, todos querem ser felizes e isso nos interessa, porque nessa situação de felicidade somos motivados e a motivação é a matéria-prima para a aquisição dos novos conhecimentos. E eu encerro essa nossa conversa com as colocações da psicóloga Thalita Castelão, que vê a felicidade relacionada diretamente aos propósitos da pessoa, ao contentamento e à gratidão. O exercício diário de cada um deles é o trabalho que nos leva a ter um final feliz. Até o nosso próximo encontro. Agora, 12h12, pelo horário de Brasília, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente mostra a reclamação de moradores de uma rua de Cachoeira do Sul por causa de serviços realizados pela Secretaria de Obras. Pelo amor de Deus, eu peço para os nossos governantes, tenham um pouquinho mais de atenção com nós daqui da aldeia. Tenham um pouquinho de atenção. Não venham aqui para fazer bagunça como fizeram. Se vêm para fazer o serviço, façam o serviço. Brigada Militar recebe 118 novas viaturas no Rio Grande do Sul. Investimento é de 25 milhões de reais para melhorar a segurança nas 30 cidades mais violentas do estado. E uma churrascada de Natal no presídio de Santa Cruz do Sul está dando o que falar. Detentos fizeram uma verdadeira festa no fim de semana passado. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público. O NT Sul volta já já. A Brigada Militar recebeu ontem 118 novos veículos no Rio Grande do Sul. Os automóveis serão destinados a 30 municípios. Cachoeira do Sul vai receber uma viatura. A Brigada Militar recebeu ontem 118 novas viaturas, destinadas ao policiamento ostensivo e para a patrulha ambiental. Os veículos serão usados nos 30 municípios que têm os maiores índices de criminalidade. Em Porto Alegre, região metropolitana e Serra Gaúcha, além de cidades do litoral sul e do litoral norte. Nós optamos em viaturas potentes, com qualidade, com tecnologia embarcada, com menos manutenção e maior grau de efetividade no combate à criminalidade, em especial no eixo Porto Alegre-Caxias, nesse primeiro momento. Em fevereiro, outras 120 viaturas devem ser entregues à corporação. O investimento total nos 238 novos veículos totaliza 25 milhões de reais. O custo é dividido entre os governos federal e estadual. O recurso do Proinvest, recurso parcialmente do governo federal, é um financiamento, outros recursos do próprio Tesouro do Estado e também recursos do Fundo de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente. Então é uma soma de origens de recursos e isso tem grande significado para a segurança pública. Imagine quanto isso vai representar em mais segurança. Sem sombra de dúvidas, segurança pública é um assunto prioritário aqui no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o estado é o segundo em número de chacinas em todo o país. Hoje pela manhã, uma nova chacina em Porto Alegre, com pelo menos 5 pessoas mortas, assassinadas. Muito desses assuntos ou dessas situações relacionados ao tráfico de drogas. Portanto, mais do que nunca, o estado precisa apostar em segurança pública, em armamentos, em estrutura de maneira geral para a Brigada Militar e Polícia Civil. E claro, a gente acompanha todas as ações do governo nesse sentido. Bom, e agora um assunto que está dando o que falar aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. Uma foto postada em uma rede social mostrou detentos do presídio regional de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, fazendo uma churrascada para celebrar o Natal no domingo. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul afirma que vai investigar a realização de um churrasco de comemoração de Natal no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul. Imagens compartilhadas em redes sociais desde domingo mostram 4 churrasqueiras com mais de 40 espetos abarrotados de carne e cerca de 15 sacos de carvão, além de refrigerante à vontade na festa de Natal realizada na penitenciária.
A prática não é ilegal e muito menos incomum nas cadeias gaúchas, mas chama atenção porque há pouco mais de um mês o local foi alvo de uma das maiores fugas da história do sistema prisional no Rio Grande do Sul. O delegado penitenciário da 8ª Região, Bruno Carlos Pereira, confirmou que foi realizado churrasco em uma das galerias da penitenciária. Segundo ele, eventos desse tipo são permitidos pela Lei de Execuções Penais, sob algumas condições que, garante, foram observadas pela administração da casa prisional. A única ilegalidade que será apurada pela Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, está nas fotos do churrasco que vazaram em grupos de WhatsApp. Se existe foto, existiu provavelmente um celular, e isso é ilícito e vamos tomar uma providência. Mas essa foi a única ilegalidade porque esse tipo de confraternização é permitido e acontece em vários presídios, afirmou Pereira. Cabe destacar, no entanto, que em 17 de novembro, 26 detentos serraram a grade de uma cela, cortaram 2 telas com alicate e escaparam enquanto comparsas trocavam tiros com agentes penitenciários. Em 25 de dezembro, agora, enquanto 9 dos fugitivos seguiam em liberdade, parte dos cerca de 300 presos puderam celebrar o Natal com familiares no pátio do presídio. Agora, meio-dia 18, e a rua Aldeia, aqui em Cachoeira do Sul, é motivo de reclamação dos moradores. Valetas no meio dela, que dificultam o trânsito, são caso antigo. Só que na sexta-feira, uma equipe da prefeitura abriu outras 3, onde deveria ser a sarjeta, dificultando ainda mais a passagem dos carros e o acesso no pátio das casas. Veja na reportagem de Gabriela Belo. Tomou o mato, tomou conta, isso aqui, ó, ele não tem fundamento isso aqui, tia. Não tem fundamento. Aí o cara vai cobrar, os caras enchem o cara de desaforo ainda lá e não fazem nada, tio. Não fazem nada. Como a última vez que me disseram para mim lá que acharam que o governo ia assumir a prefeitura só para cuidar da nossa rua. Não é isso, cara. O desabafo é do seu Padilha. O aposentado conta que mora na rua Aldeia há 68 anos e que o movimento no local é intenso, principalmente neste período do ano, quando os moradores de Cachoeira do Sul e visitantes procuram o balneário Seringa em margens do rio Jacuí. Praticamente na véspera do Natal, eles vieram aí com mau tempo eles vieram aí, ó, fizeram essa anarquia que vocês estão vendo aqui e deixaram. É o presente de Natal, e isso que nós estamos em véspera de pagar impostos. Né? Estamos em véspera de pagar impostos e eles nos deram esse presente aí, ó. O militar garante que o trecho nunca recebeu melhorias. Até hoje eu não vi, está sempre nessa situação que está aí, ó. Seguidamente tu vai até o rio para pescar? Pô, larga o barco até o rio ali, aqui não tem como transitar, tu tem que fazer a volta lá pelo quartel, porque por aqui é uma dificuldade, né? Hoje resolveu arriscar? Resolvi arriscar e vamos ver se eu consigo chegar até a beira d'água, né? Já seu Padilha viu uma ação neste ano. Porque foi abandonada pelo Neyron, e está abandonada por esse governo. Porque aqui só passou o tal de paliativo. Logo que esse prefeito assumiu, eles passaram aqui com o tal de paliativo. Eles passaram a língua da patrola para baixo, e depois passaram para cima de novo e se sumiram e nunca mais. E nunca mais apareceram aqui. Agora apareceram para fazer essa anarquia que eles fizeram aí, ó. Não tem fundamento. Para quem tem responsabilidade, agora para quem não tem responsabilidade, isso aí é uma brincadeira. Agora, para quem tem responsabilidade, isso aqui é uma sacanagem. É uma enorme de uma sacanagem que fizeram. Até parece que não mora ninguém nessa estrada aqui. Uma das valetas foi aberta bem no portão da casa do seu Valdir. E este bueiro ficou sem tampa desde sexta, quando a equipe da prefeitura fez o serviço. Entra manduca e sai manduca, se a porcaria é a mesma. E a gente vai lá reclamar, eles botam uma desculpa disso, uma desculpa daquilo, não tem reta-escavadeira, não tem patrola, não tem caçamba, ou quando tem, que a gente vê que eles têm, e eles estão botando desculpa, aí a cascalheira, nós não acertamos o contrato com a cascalheira, e assim vai indo, e nós vamos ficando no fundo do poço aqui, no fundo do poço, e pagando cada vez mais caros os impostos. Na meia hora que ficamos na rua Aldeia, comprovamos o movimento intenso citado pelo morador. A velocidade reduzidíssima foi de todos os carros que registramos. E o motociclista chegou a parar, mas arrancou rapidinho para não falar conosco. Pelo amor de Deus, eu peço para os nossos governantes, tenham um pouquinho mais de atenção com nós daqui da aldeia.
tenham um pouquinho de atenção. Não venham aqui para fazer bagunça como fizeram. Se vem para fazer o serviço, façam o serviço. É preciso, por parte do poder público ou daqueles que são responsáveis por resolver esse tipo de situação, pelo menos respeito para com o contribuinte, aquele que paga os seus impostos, não é? Que inclusive não é voluntário, isso, como diz o nome, é imposto, não é? Portanto, mais do que justo que pelo menos as pessoas tenham respeito por parte dos seus governantes. Bom, vamos saber o que diz a Prefeitura sobre esse caso. O secretário municipal de Obras, Kleber Cardoso, falou da Rua Aldeia com a nossa equipe de reportagem agora de manhã. Olha, eu até é surpresa, assim, eu não sei te relatar pontual qual o serviço lá no bairro Aldeia. Eu sei que há não vou usar reclamação, uma reivindicação, vamos dizer assim, constante, né, da Rua da Aldeia. A gente sabe que é sempre a mesma pessoa que faz essa reivindicação. O detalhe é que só esse ano a gente já fez 2 vezes o patrulhamento, se é o patrulhamento que era o problema ali, na Rua da Aldeia. E, em detrimento, a gente não pode acabar beneficiando uma rua, sendo que tem ruas que não receberam nenhum patrulhamento esse ano ainda, né? Se eu fizer um apelo aqui para as pessoas entrarem em contato, vai ter pessoas que vão te relatar que não viram patrulha esse ano na sua rua. Por quê? A cidade é muito grande, a nossa limitação também é muito grande, né, com equipamentos. Então, muito embora a gente pudesse passar uma patrola diariamente numa rua, né, a gente percebe que as pessoas às vezes reclamam, mas sem olhar para o lado, a outra rua que ainda não foi atendida, né? Cada ser humano é assim, tu olha muito ao teu redor, né? Tu olha muito à frente da tua casa, mas esquece que às vezes tem pessoas em situação pior ainda. E nós aqui no município não é que a gente não queira fazer o serviço pontual, ou na Rua da Aldeia ou em outro lugar, mas a gente precisa justamente pautar o que é de uma necessidade maior, né? Aquela rua que não está conseguindo transitar carro, aquela rua que não foi atendida ainda, né? E a Rua da Aldeia ali a gente já atendeu 2 vezes esse ano, né? No caso agora desta obra que iniciou, acredito, na última sexta-feira, a gente esteve lá ontem à tarde e ficaram bueiros abertos. Então eu acredito que analisando, né, o serviço está inacabado. Com certeza, a gente tem procurado não deixar o serviço aberto. Se iniciou o serviço de construção de bueiros, até porque choveu no sábado, então tem que esperar secar novamente o cimento e tudo mais. Então tudo tem uma explicação. Muito embora a população ache que às vezes é relaxume, vou usar esse termo aqui, mas é assim que a gente tem que falar com a população. As pessoas acham que é relaxume do município e com razão reclamam, porque antigamente existia muito isso. Era praxe, assim, às vezes a pessoa abria um serviço, aí vem a Gabriela e pede, eu preciso de outro serviço em outro lugar. E aí tu saía daquele e para resolver o outro, e aí tu não fazia nenhum nem outro bem feitos. Hoje a gente não faz isso. As pessoas acabam ficando bravas, às vezes, com a gente, né? Mas a gente tem que ser sincero, olha, a gente vai sair daquele serviço somente no momento que ele tiver executado completamente, né? Em Cachoeira do Sul, o IPTU 2018 deve vir com aumento de aproximadamente 4%. A informação dada pela secretária municipal da Fazenda, Viviane Dias, é de que para o reajuste a equipe utilizou o Índice Nacional de Construção Civil, INCC. Ele foi utilizado por ter a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais no Brasil. Outro reajuste é a taxa de coleta de lixo. O aumento anunciado foi de aproximadamente 7%, índice que, segundo a secretária, foi obtido pela variação da URM 2016 para a URM 2017. O IPTU 2018 de Cachoeira do Sul tem novidades: a exclusão da cobrança das taxas de limpeza pública e conservação de calçamento. A Prefeitura deve começar a entrega para os contribuintes cadastrados no dia 2 de janeiro. No material, o valor para pagamento em cota única, que vence dia 10 de janeiro de 2018. Mais informações disponíveis no site novotempo.com/NTSul. E chegando o período de verão, muita gente vai para a praia e aproveita para pescar. Mas atenção, o Rio Grande do Sul tem espécies ameaçadas de extinção e a pesca, portanto, está proibida. O desrespeito à regra da cadeia. No litoral norte do Rio Grande do Sul, amadores e profissionais praticam a atividade da pesca. E aqui no estuário, região do encontro da água doce da Laguna de Tramandaí com a água salgada do mar,
que algumas espécies passam o período de piracema, época de reprodução das espécies, como, por exemplo, o bagre. São espécies que têm um ciclo de vida bastante longo, né? Em torno de, assim, pode chegar até 23 anos em média, e o tamanho, né, dessa espécie, desse gênero, gira em torno de 65 centímetros, 70 centímetros, né? Outro aspecto bastante importante é que esses animais, né, o bagre, ele faz uma migração sazonal, né, que é a piracema, que ele entra no rio para fazer a desova. Essas características, essa identificação é feito pelo Seclimar, né? Como é que funciona a pesquisa em todo esse processo de proibição da pesca e identificação da espécie? A gente recebe a demanda, né, da Patran, né, e para identificar as espécies, né, então a gente emitiu um laudo dizendo qual espécie que é conforme essas características, né, e também o Seclimar atualmente vem planejando fazer um estudo, né, para ver a questão, né, da pesca na região, né, para saber quantificar a pesca e caracterizar um pouco melhor ela, né. Isso inclui também uma pesquisa para saber como é que está o estoque pesqueiro do bagre, né. O bagre está na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção desde 2014. Por isso, a pesca dessa espécie está totalmente proibida no Rio Grande do Sul, sem previsão de liberação da captura. Foi um decreto do governo do estado que proíbe a captura porque foi constatado que a espécie está em declínio, né, os estoques dela. Até prova-se contrário, né? A pesquisa vai ter que provar então que os estoques da espécie estão, né, dentro dos padrões permitidos para captura, senão ela vai continuar proibida. Esse pescador amador vem de Parobé a cada 15 dias para ficar perto do mar e pegar uns pescados. Como é que está a pesca aí? Tá devagar essa semana aí. Por causa do vento, as condições do clima tem que ajudar também, né? E o que tu pesca? Eu pesco curvina, borriquete, né? O bagre está proibido, quando vem a gente tem que soltar, né? Porque senão dá problema, a fiscalização está intensa aí, pelo que eu estou sabendo, né? Que eu não fui abordado nenhuma vez ainda, mas a gente previne, tanto é que eu fiz a carteira de pesca também, para não perder o material, então a gente toma esses cuidados, né? Jorge também sabe que se pescar o bagre, tem que largar de volta. O bagre a gente respeita um pouco, né? De repente a gente pega, mas larga, né? Sabe que agora não pode? Sim, nós temos ciente disso aí, né? Que a pesca do bagre está proibida, então a gente tem que respeitar, né? Se pega, larga de volta. Pega, larga de volta. O extensionista da Emater destaca o que é permitido na legislação da pesca amadora. A pesca amadora, ela só é permitida então com os petrechos que seriam o caniço normal, né? Linha de mão ou caniço com molinete ou carretilha, né? Com até 3 anzóis por caniço, sendo que é permitido um petrecho por pescador. E de preferência que ele tenha a carteira de pescador amador, né? Se ele não tiver esse documento, ele pode também estar incorrendo em crime, né? Porque ele não está habilitado então para fazer essa pesca e a fiscalização pode vir a recolher esse material do pescador amador. A Patrulha Ambiental do Litoral Norte está intensificando o trabalho de fiscalização da pesca. Independente do petrecho utilizado, está proibido. Tanto amador quanto profissional, o bagre hoje está proibido, independente da época do ano. E qual a punição para quem pesca essa espécie? O bagre hoje, a pessoa é presa. Conforme a quantidade, ela é conduzida à delegacia de polícia e aí o delegado vai arbitrar uma fiança para soltura, né? Ou então encaminhado ao presídio. A multa hoje, por ser uma espécie em extinção, ela está arbitrada no âmbito administrativo, né? Em R$5.000 por animal capturado. Isso sem prejuízo da ação civil e da ação penal, né? A Patrulha Ambiental e a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura estão realizando um trabalho de conscientização dos recursos naturais, com a implantação de placas em locais de pesca. O fator principal é garantir a subsistência das próprias, dos recursos naturais e também o exercício do pescador profissional artesanal e também o direito que cabe ao pescador amador. Nós temos uma grande importância taurina de entrada do bagre
que nos remete a essa conscientização desse período que ele está na época de desova. E essa inserção nossa nesses espaços de ponto de pesca, até então estava meio na inércia. Então isso agora eu acho que vai trazer uma reflexão. A gente sabe que é um trabalho de conscientização que é demorado até as pessoas começarem a assimilar e ter esse comportamento de mudança, mas eu acho que algo tem que ser feito. Porque a gente não quer, de forma alguma, fazer com que o turista deixe de vir para a praia, fazer o seu lazer, aproveitar a pesca, aproveitar o peixe, mas tem legislação específica, isso tem que estar muito explícito, e esse trabalho a gente vai ter um esforço muito grande, a gente está colaborando junto com os órgãos, nem a Emater, nem a Patran, que é o próprio Fórum, o Sindicato e Colônia, os movimentos também dos pescadores amadores, e eu acho que isso é primordial. Nós estamos falando aqui de futuro, nós estamos falando de gerações, nós estamos falando de recursos hídricos, nós estamos falando de bacia hidrográfica, nós estamos falando de diversidade, ecossistema, e que a natureza já vem sinalizando que se precisa ter um olhar para ela, se precisa ter esse zelo, para que a gente consiga tirar dela aquilo que a gente gosta, o alimento, mas que ela se perpetue. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu temporariamente a exportação de pescado para a União Europeia. A medida preventiva entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2018 e será acompanhada de um plano de ação para responder aos questionamentos apresentados depois da missão de auditoria dos europeus em solo brasileiro. A suspensão foi anunciada ontem pela pasta, com o objetivo de evitar a possível suspensão unilateral pela União Europeia e ter uma posição mais favorável para retomar as exportações assim que os problemas relatados forem resolvidos. É hora de opinião e nós vamos agora ao comentário de Oscar Sartório. O tema de hoje é turismo de eventos. Muito boa tarde a todos. Já percebemos que algumas cidades fazem do turismo um nicho importante para garantir oportunidade de negócios para as empresas e trabalho e renda para a população local. O nosso município bem que poderia ter um programa de incentivo à criação e capacitação de empresas e pessoas com foco na prestação de serviço para planejamento, realizações e acompanhamento dos eventos que ocorrerão na cidade. Criadas e incentivadas, as empresas prestadoras de serviço de turismo identificarão as potencialidades e as oportunidades da cidade. Desta forma, não só os que atuam diretamente na realização dos eventos terão a chance de faturar. As empresas e as pessoas que indiretamente atuam no mercado poderão também aproveitar esta oportunidade, pois farão parte da recepção desse turista de eventos. Sabemos que os serviços de turismo englobam toda uma cadeia de planejamento, organização, execução, eventos, como por exemplo, locação de espaço e equipamentos, montagem de estrutura, contratação de serviços de divulgação, alimentação, transporte, hospedagem, sonorização, iluminação, recepção, segurança e tantos outros serviços necessários para cada tipo de evento. Precisamos nos preparar para receber gente que almeja estar num lugar acolhedor, que queiram conviver com as pessoas locais e ter experiências parecidas com as que os moradores têm. Não apenas ser tratados como turistas de passeio, mas tratados como moradores temporários. É necessário refletir sobre a ideia e gerar um debate sobre o nosso potencial turístico. Primeiro, devemos saber o que temos para oferecer. A partir daí, planejar o que fazer, por quê, como fazer, onde e para quem. Que tipo de evento, que área escolher? Área tecnológica, agroindústria, medicina, ciência, esportes, agronomia, construção civil, artesanato, religião, beleza, ecoturismo? Quais as formas, convenções, congressos, cursos, oficinas, palestras e etc. Só o que não podemos mais é ficar fora desse importante nicho de mercado. Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil cedia milhares de eventos de turismo e negócios todos os anos e em todas as regiões. Esses eventos são excelentes oportunidades de atração de turistas e geração de emprego e renda nos municípios brasileiros. Até por isso, o Ministério direciona anualmente parte de seus recursos para a produção e divulgação de festivais gastronômicos e musicais, aniversários de cidades e feiras em todo o país. Para 2018,
A expectativa é que o turismo de negócio e evento ganhe mais visibilidade, desenvolvendo ainda mais esta área no país inteiro. Está provado que o impacto gerado pelo participante de eventos é muito bom e gera renda extra, em especial com a permanência dos visitantes durante o evento, abrangendo gasto com hospedagem, alimentação, transporte, local e passeios. Acredito que com vontade e determinação e parceria público-privada, Cachoeira do Sul pode ser, no futuro, o destino de milhares de visitantes. Reflitam sobre isso e até o nosso próximo encontro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem a previsão do tempo. E você vai ver reportagem especial com histórias de pessoas que venceram a guerra contra a balança. A Eveline hoje é referência para muitas mulheres e é seguida no grupo virtual por 23.250 pessoas. Isso é muito recente e ela se orgulha. Hoje ela está com 35 anos e pesa 66,5 kg. Há 15 anos, com 20 anos de idade, ela chegou aos 120 quilos. O NT Sul volta em 1 minuto, fique com a gente. O NT Sul já está de volta e a gente fala agora sobre o tempo. Essa semana, em Cachoeira do Sul, tem dias, ou os dias são praticamente iguais, com sol, poucas nuvens, mas a temperatura não tem passado dos 32 graus. Mas se prepare porque vai esquentar no fim de semana. Vamos à previsão para os próximos dias. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira tem muito sol, poucas nuvens e não chove. A mínima ficou em 21 graus e a máxima deve chegar aos 32. A quinta-feira tem tempo muito semelhante à quarta-feira, com muito sol, mínima 20 graus e máxima 32. Na sexta-feira, a temperatura começa a se elevar um pouco mais, mínima 20 graus e máxima 33. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul tem predomínio de sol e, por conta da umidade, sensação de abafamento desde cedo. A região oeste tem o tempo mais seco e com as temperaturas mais elevadas do estado nesta quarta. Já entre o centro e o norte, podem ocorrer pancadas passageiras de chuva. Vamos às temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 34 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29 graus. E a hora de reportagem especial aqui no NT Sul. 1 em cada 5 brasileiros está acima do peso. A obesidade é considerada pelo Ministério da Saúde uma doença que tem aumentado nos últimos anos. Só para se ter uma ideia, em 2006, 11,8% da população estava acima do peso. Em 2016, ano passado, esse número subiu para 18,9%. E justamente por se tratar de uma doença, muitas pessoas precisam de um apoio extra para conseguir emagrecer. E esse apoio pode vir de outras pessoas que enfrentaram ou enfrentam o mesmo problema. Festa de formatura, há 11 anos. Um momento e imagens para se guardar na memória e ser relembrado sempre. Porém, para a técnica de enfermagem Eveline, essas imagens e o que era o corpo dela até então só servem para lembrar a Eveline que ela não quer mais ser e como motivação para ela seguir lutando contra a balança. Eu tenho em mãos aqui o jaleco que a Eveline usava até maio de 2016. Veste pra gente, Eveline, só pra gente ter uma noção do quanto ela reduziu de tamanho, reduziu de peso e do quanto o jaleco tá folgado agora. Aqui, inclusive, a Eveline comentou comigo anteriormente que tem aqui um reforço, que foi o que ela teve que fazer aqui, colocar um tanto a mais de tecido para que o jaleco pudesse servir, para que ela pudesse ter o uniforme de trabalho. Quantos quilos tu tinha naquela época, Eveline? Eu acho que mais de 130 quilos, porque eu não tinha coragem de me pesar. Eu fiquei muito tempo sem me pesar, acho que uns 5 anos. E aí, quando eu decidi que eu ia começar a fazer, que foi quando eu botei, que eu chamo a plaquinha da vergonha, aqui, que é a placa que eu tive que colocar dentro desse jaleco para poder usar, porque só 2 botões fechavam, o resto não fechava. Eu decidi que eu não ia me pesar, que o peso não era importante, que eu precisava era me reeducar. Daí eu esperei um tempo, assim, até que as pessoas começassem a notar e que esse jaleco ficasse largo. Aí eu fui me pesar.
Quando eu me pesei 2 meses depois, mais ou menos, eu já tinha eliminado uns 15, 20 quilos. E assim eu fui indo, sem ficar me pesando, sem ficar me cobrando, trocando as alimentações, reduzindo as bobagens, refrigerante. E aí foi nesse período que eu busquei apoio, né? O apoio de mais pessoas como eu. Bom, sobre esse apoio nós vamos falar a partir de agora. Esse apoio veio do mundo virtual, é isso? Isso mesmo, veio do mundo virtual. Começou quando uma conhecida minha, uma amiga minha aqui de Cachoeira, me colocou dentro de um grupo de reeducação alimentar. E aí, nesse grupo, eu vi assim, que eles usavam muitas receitas funcionais. E aí eu pensei, por que não criar um grupo para mim, né? Dieta significava para mim sofrimento. A partir do momento em que entrou na minha vida a palavra reeducação alimentar e as receitas funcionais, acabou o sofrimento. Mas, afinal de contas, o que são alimentos funcionais? O Ministério da Saúde define como funcionais aqueles alimentos que, além de ser nutritivos, também oferecem benefícios à saúde, mas que não devem ser vistos e consumidos como medicamentos, mesmo que a ciência estude seus benefícios. Proteína da soja, peixes, tomate, folhas verdes, frutas cítricas, leites fermentados são apenas alguns exemplos. A Eveline equipou a cozinha da casa com temperos e priorizou a elaboração de cardápios diários com produtos simples e passou a compartilhar com o grupo virtual. Todas fazem o mesmo e, além de trocar receitas, também se motivam e trocam informações, sucessos e insucessos, se apoiando sempre para não desistir. O lançamento de desafios é uma constante, coisas simples que todas podem fazer. E o compartilhamento de resultados, claro que também é compartilhado entre o grupo. Inclusive essas fotos da Eveline, que exibem o excesso de pele do abdômen como um verdadeiro troféu. Se a gente se esforçar, a gente consegue. E que aquilo ali, que todas essas peles que eu tenho, elas são o resultado do meu esforço. E que eu vou tirar elas, assim como as meninas também podem tirar, porque essa cirurgia, inclusive, para quem conseguir depois, né, chegar ao peso ideal, elas são oferecidas pelo SUS. A Eveline hoje é referência para muitas mulheres e é seguida no grupo virtual por 23.250 pessoas. Isso é muito recente e ela se orgulha. Hoje, ela está com 35 anos e pesa 66,5 kg. Há 15 anos, com 20 anos de idade, ela chegou aos 120 quilos e fez uma cirurgia de redução de estômago. Em 7 meses, perdeu 76 quilos, mas voltou a comer muito e engordou além dos antigos 120 quilos. Até tentou com o médico uma segunda bariátrica. É claro que não conseguiu. Hoje, a Eveline diz que não deu certo porque a operação foi no abdômen e não na cabeça. Ela marcou o dia 22 de maio de 2016 como o dia da virada na vida dela, enquanto buscava na internet alguma solução para que não mais sofresse preconceitos, bullying e alimentasse mágoas pelo excesso de peso. Nesse dia eu resolvi abrir os olhos para tudo aquilo que eu nunca quis ver na minha vida, né? Que eu precisava me reeducar, ter um estilo de vida mais saudável para mim continuar, ter uma qualidade de vida. E qual foi o gatilho para que isso acontecesse? O gatilho para que isso acontecesse foi que uma amiga me colocou num grupo de reeducação alimentar e aí eu comecei a pesquisar nesse grupo e vi que ali existia uma rede de apoio e que eu não estava sozinha, que existia muitas pessoas como eu e que tinha pessoas que tinham muito mais peso que eu e elas estavam ali correndo e batalhando. E eu pensei, eu também posso, né? O mesmo incentivo que as pessoas hoje veem em mim, eu vi um dia em outras pessoas. A Juliana tem 33 anos de idade e não à toa ostenta esse sorrisão de satisfação e orgulho quando pergunto qual o peso dela. Em março deste ano, ela estava com 99 quilos e hoje, passados 9 meses, perdeu 38 e pesa 61 quilos. Tudo porque, em março deste ano, para a festa de 15 anos da filha Andressa, ela não encontrou roupa que servisse. A indignação bateu e foi o gatilho para ela saber que estava muito acima do peso.
A irmã, que mora em Santa Catarina, propôs fazer dieta com ela à distância, mas desistiu no início. A princípio, determinada, ela cortou carboidratos, açúcar e farinha na alimentação. E na busca por apoio, logo ela encontrou na internet o grupo da Eveline. Foi tranquilo para ti essa transição? Tipo assim, foi decidir, ponto? Foi, porque eu estava com muita força. Eu sempre tentei e não conseguia. Daí, com aquele dia que eu disse que eu ia começar a fazer, eu tive tanta força que foi fácil para mim. Um outro detalhe que eu achei interessante, Juliana, que tu me disseste também, que tu não te sentia gorda. Não me sentia. Esse dia que foi assim o start pra ti? Foi que daí eu vendo as fotos, vendo que não achava roupa, que eu vi que eu era mesmo gorda. Porque as pessoas chegavam e diziam, tu tem um rosto bonito, mas precisa emagrecer. E tu ficava... E eu dizia, eu não sou gorda. Daí que eu comia, chegava a comer escondido. É mesmo? Era meio que um revanchismo? Quanto mais dizia que estava gorda, mais comia. A tua cabeça está bem melhor agora? Tá. É? Como é que tu vê essa evolução? Tu acha que à medida que tu foi emagrecendo, a tua cabeça foi se transformando também? Foi, porque antes eu via as comidas ali e eu queria comer tudo, parece que já ia acabar. Agora pode estar ali, eu sei que não vai acabar. Se eu quiser experimentar, eu posso. E tu inventa muita coisa, tu gosta? É preciso saber cozinhar, gostar de cozinha Eu sempre gostei. É? Eu sempre gostei. E as demais meninas do grupo? Porque tem muita gente que está nos assistindo agora que tem tipo, mas eu não gosto de cozinhar, É essencial que a pessoa goste um pouquinho de cozinhar? Eu acho que não. De cozinha? Acho que não. Não? Porque as coisas, se eles não querem fazer aquelas coisas diferentes das funcionais, eles pegam, come verdura, como salada, que é só o que eles sabem fazer comendo isso. Mas não sabem que tem mais outras coisas fáceis para aprender a fazer. É possível fazer mesmo sem ir para a cozinha. É só controlar o que come. Qualquer pessoa pode ir ali fazer. Força de vontade é tudo? É. Tu acha que é o fundamental disso tudo? Determinação? Determinação e força de vontade ajuda tudo. Foi o que me deu força. A nutricionista Denise Caspani vê nos grupos de apoio uma alternativa importante e fundamental. Porém, ela alerta para a necessidade de ter cuidado e saber a quem seguir nas redes sociais. E eu sempre digo, sozinho ninguém consegue. A importância dos grupos de apoio é fundamental. É onde as pessoas conseguem perceber, eu não estou sozinha nesse barco. Eu estou com dificuldades, mas eu vejo que tem outras pessoas que estão também com a mesma dificuldade. E o convívio com essas pessoas, aquilo que não passou pela minha cabeça, como é que eu vou resolver esse impasse naquela hora que eu estou com uma vontade tremenda de consumir um chocolate, digamos assim? Aí eu estou ouvindo que a minha colega de grupo tem uma alternativa. Olha, eu fiz desse jeito, funcionou muito bem comigo. Né? Então, de um profissional orientar não tem o mesmo peso que alguém que é parceiro da dor, como tu diz, né? Que vivencia na pele a mesma dificuldade. Essa pessoa encontrou uma solução. Então eu vou tentar, pode ser que funcione comigo e muitas vezes funciona. Nós estamos usando nessa reportagem o exemplo de um grupo de apoio virtual. São mais de 20 mil pessoas que pertencem a esse grupo e que diariamente trocam informações, ideias, experiências, dores também. É válido igual? Totalmente válido, porque afinal de contas, os grupos virtuais, eles transportam as pessoas para qualquer lugar, né? E a tecnologia é muito boa desde que seja usada do jeito certo, né? Mas as pessoas, os adultos principalmente, têm livre-arbítrio para decidir o que querem para si, mas também tem que ter maturidade para resolver. Isso é bom para mim, isso não é, né? Mas eu considero, de uma forma geral, essas iniciativas muito propícias. Os profissionais nem sempre conseguem chegar nessas pessoas e as redes sociais têm um apelo muito maior. Que bom que isso funcione desse jeito e que ajude tantas pessoas. Estamos falando de alimentos funcionais desde o início desta reportagem. E nada melhor para finalizar do que uma receita saudável e fácil de um alimento bem popular. Bom, temos aqui a Eveline com um saquinho de papel, pipocas. Isso porque às vezes bate a ansiedade, né, Eveline? E aí uma pipoquinha vai bem? Vai. É o que mais as pessoas se queixam, assim, é das crises de ansiedade. O que eu faço na crise de ansiedade? Porque tem gente que só come por ansiedade, né? Então eu inventei a pipoca saudável. Que tu só vai o saquinho, esse que compra nas embalagens de papel, e a pipoca. E não uso nem óleo nem sal. Então eu como, às vezes, até
3 pacotes desse. Aí hoje, raramente eu faço a pipoca. Raramente, assim, eu tenho uma crise de ansiedade, porque conforme a gente vai emagrecendo, vai vindo outras coisas, né? A gente vai vindo a felicidade vem voltando junto. Aí tu sai para fazer uma caminhada, tu já fica mais feliz. Coisas que a pessoa que fica ansiosa se fecha, ela fica em casa, ela tem tendência a se fechar. Então, sempre digo para as gurias assim, caminhem, façam pelo menos uma caminhada. Porque eu não me adapto. E todo mundo diz, mas tu emagreceu. Caminhando. É a tua única atividade física? É a minha única atividade física, é a caminhada. E por mais que eu esteja cansada, eu caminho mais. Porque chega uma hora que tu precisa, se tu quer um resultado melhor, tu precisa fazer mais. A pipoca, então. Vamos lá, a pipoca? A pipoca são 2 colheres de sopa. No meu caso aqui, eu pego um punhadinho. Um punhadinho que corresponde a 2 colheres. Eu já me acostumei a fazer na mão. Coloco a pipoca no saquinho. Abemos pipoca. Cheirinho delicioso. Vou experimentar aqui. Enxutinha, sem gordura. Não põe nada de sal, nada em tempero. Nada de tempero, não coloco. Eu como assim mesmo. Só pra... Gostosa, pipoca. Porque ela tem bastante antioxidantes, ela ajuda até no rejuvenescimento. Ela tem vários benefícios para a saúde a longo prazo, assim. Então é uma coisa saudável, que tem vários benefícios e ainda vai ajudar a emagrecer. Então tá, já que ajuda a emagrecer, é tão bom assim, dá licença que esse pacotinho é meu, agora eu vou comer pipoca. Vou dar 1 ou 2 pro Edson Michels, nosso cinegrafista. Não. Poxa, Helena Caetano, nem para compartilhar um pouquinho de pipoca, né? O NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Logo mais, às 19 horas, às 7 horas da noite, tem Jornal da Novo Tempo com Gabriela Frontini. Outras notícias no nosso site, novotempo.com/NT Sul. A gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.